Esse evento a gente está fazendo em conjunto com a Akamai. Eu vi na lista de participantes aí tem umas pessoas que eu já conheço, outras que eu devo ter conversado pelo telefone, e algumas pessoas novas aí. Nesse tempo de pandemia aí, um formato novo de trazer conteúdo para os nossos clientes. Eu acho bem bacana porque a gente não se limita a apenas uma região. Tem clientes de várias partes do Brasil, não só de São Paulo. Quando a gente faz um evento em São Paulo, a gente acaba tendo contato apenas com os clientes de São Paulo, e nesse caso a gente está falando com os clientes do Brasil todo. Então, meu muito obrigado. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Wagner, eu sou um Sales Engineer da Edge Valley. Eu sou Sales Engineer para a linha de soluções da Akamai. Tá? Então, a gente tem bastante completo aí para atender as soluções ofertadas pela Edge Valley. Eu vou fazer um pequeno overview da Edge Valley para aqueles que não conhecem. Tá? Então, vamos começar. Bom, a Edge Valley a gente tem mais de 17 anos no mercado, a gente tem foco em várias soluções importantes de mercado, mas eu gosto sempre de dizer que o nosso foco sempre é o nosso cliente. Tá? Então, a gente sempre busca trazer soluções que façam sentido para os nossos clientes e, principalmente, fazer com que os nossos clientes utilizem da melhor maneira essas soluções. Nós temos cobertura aí, a gente consegue cobrir praticamente todo o Brasil. A gente tem não só a matriz aqui em São Paulo, nós temos uma regional em Curitiba, no Rio de Janeiro, e em breve a gente vai ter uma regional também em Brasília. Tá? Então a gente está apto aí para atender todo o Brasil, tanto é que a gente tem clientes aí espalhados por todo o território. Só para compartilhar com vocês, hoje a Edge Valley a gente atua em todas as verticais de mercado, atendendo, quando a gente pensa as principais empresas em cada um desses segmentos, a gente tem projetos com as principais empresas desses segmentos. Então, a gente atua desde de financeiro até energia, healthcare e por aí vai. Como eu comentei, nosso foco é o cliente e é um diferencial muito grande da Edge Valley, é o nosso braço de serviços. Tá? A nossa consultoria ela é reconhecida por os principais fabricantes do nosso portfólio como uma consultoria nível 1, tá? Inclusive para alguns desses fabricantes, a Edge Valley presta consultoria usando até mesmo o crachá do fabricante. Tá? Então, a gente tem um time técnico muito grande na área de consultoria, não só grande, mas bastante especializado nas soluções. Com isso, a gente consegue levar para os nossos clientes sempre a melhor alternativa das soluções do nosso portfólio e garantindo a melhor implementação. As soluções que nós comercializamos, que nós trabalhamos, são voltadas para a parte de virtualização, hiperconvergência, segurança, networking e também a parte de gestão de dados. Então, só para falar um pouco das soluções que nós temos no nosso portfólio, então a gente vai desde soluções de virtualização e hiperconvergência, segurança e performance, que é o nosso caso aqui com a Akamai, e nós temos também outras soluções voltadas para a parte de gestão de dados e networking. E aí sim, vamos falar de Akamai. Para aqueles que não conhecem a Akamai é uma empresa que já está há 25 anos no mercado. E o lema da Akamai é fazer a internet rápida, confiável e segura. A Akamai ela nasceu para endereçar uma demanda de internet. Tá? Então, a Akamai nasceu praticamente um pouco depois da internet. E qual que é a demanda que a Akamai veio endereçar? Questão de performance. Tá? Para aqueles que já estão aí na área de TI há bastante tempo, no passado, a questão de performance na internet era um desafio muito grande por conta de limitação de links,
principalmente aqui no Brasil, né? Então, até hoje, algumas regiões nós temos dificuldade de garantir boa velocidade de acesso às informações de internet em algumas regiões. Então, a Akamai nasceu para endereçar essa questão de performance na internet. Como é que qual a solução que a Akamai desenvolveu para endereçar a questão de performance? Uma solução que o mercado chama CDN, tá? Content Delivery Network. Então, basicamente, é uma rede de entrega de conteúdo. Tá? Essa rede de entrega de conteúdo permite que partes das suas aplicações web elas fiquem hospedadas em servidores da Akamai. Tá? Então, é o que a gente chama de servidor de borda. Dessa forma, vou imaginar uma imagem do seu website. Essa imagem, quando o usuário vai acessar o seu website, ao invés de ele receber essa imagem direto do seu data center, ele pega de um servidor da Akamai e esse servidor, com certeza, está muito mais próximo a ele. Então, o conceito de uma CDN é trazer o conteúdo da sua aplicação web mais próximo para o seu usuário. Então, a CDN ela endereçou essa questão de performance muito bem, porque o usuário só ia buscar no data center da empresa aquilo que realmente não podia ser cacheado na borda. Então, a Akamai foi quem desenvolveu o conceito de CDN, e a Akamai hoje tem a maior CDN do mercado. Tá? A questão da arquitetura da CDN da Akamai é um grande diferencial. A Akamai não tem data centers espalhados, não tem um data center em São Paulo e outro no Rio. Ela tem servidores espalhados nas operadoras de telefonia, nos service providers de internet. Então, é uma rede capilarizada. Então, eu não tenho um data center único em São Paulo, eu tenho um número muito grande de servidores espalhados em São Paulo, assim como eu tenho espalhados no Brasil e no mundo. Para vocês terem uma ideia do tamanho da rede da Akamai, hoje está em torno de 300 mil servidores no mundo e aqui no Brasil gira em torno de 5 mil servidores. Tá? Então, eu posso te garantir que numa questão de performance, por exemplo, o usuário da região norte do Brasil vai se beneficiar da CDN da Akamai. Tá? Então, a Akamai nasceu para endereçar a questão de performance com a CDN. Com o tempo, a Akamai foi agregando novos recursos à plataforma CDN. Então, não só no desenvolvendo novos recursos, mas também adquirindo outras empresas e trazendo esses recursos para dentro da plataforma da Akamai. Com isso, a Akamai deixou de ser não apenas uma empresa focada em CDN, para se tornar uma empresa com um destaque muito grande no mercado para a segurança. Então, a Akamai agora é mais reconhecida por uma empresa de segurança do que propriamente uma empresa de web performance, mesmo tendo a melhor CDN do mercado. Essa mudança foi importante e possível devido ao tráfego que a Akamai recebe na sua rede. Então, se eu comecei a fazer a parte de performance dos meus clientes, o tráfego está passando pela minha rede, a Akamai acaba tendo uma visibilidade muito grande do que trafega na internet. Com isso, se eu tenho visibilidade, eu tenho ferramentas para identificar ameaças na internet. Tá? Então, a questão da visibilidade que a Akamai tem de internet é o que faz a Akamai ser reconhecida como uma solução de segurança, uma das melhores soluções de segurança do mercado. E não sou eu que estou dizendo, é o Forrester, é o Gartner, que posiciona a Akamai como um dos líderes de mercado. Falando um pouco do portfólio da Akamai, a gente tem soluções de web performance, então a gente está falando basicamente de CDN. Para aqueles que não sabem, a Akamai também possui soluções de media delivery. Um fato bastante interessante, a Netflix, até pouco tempo atrás, utilizava a rede da Akamai para fazer streaming de vídeo. Então, em algum momento, nós assistimos séries e filmes do Netflix através da rede da Akamai. Hoje a Netflix tem uma CDN própria, mas o transbordo da CDN da Netflix é feito pela Akamai. Nós da EdValue já temos clientes utilizando as soluções de Media Delivery para ensino à distância, então para EAD. Então
é uma solução bastante interessante aí de Media Delivery da Akamai. Aí nós temos também a parte de segurança, de Cloud Security. Nessa questão de Cloud Security, a Akamai é líder de mercado em solução de Web Application Firewall e proteção DOS, DDoS. Então, a gente tem soluções aí bastante diferenciadas de mercado. Todas essas soluções elas rodam na plataforma da Akamai, então são soluções na nuvem. Então, os nossos clientes não precisam nenhum appliance na rede local. A ativação desses serviços é bastante rápida quando a gente compara na aquisição de algum appliance de segurança, por exemplo. Todas as soluções da Akamai são soluções como serviço, tá? Então a gente está falando de SaaS propriamente, com pagamento mensalizado e em reais aqui no Brasil, tá? Então é um grande diferencial das soluções. E nós temos também na Akamai a linha de soluções Enterprise, tá? Então a linha Enterprise é o foco do nosso webinar de hoje. Quando a gente fala de Web Performance, Media Delivery e Cloud Security, a gente está pensando muito naquilo que eu entrego para os meus usuários da internet. Na linha Enterprise, o foco da Akamai é proteger os seus usuários. Tá? Então, garantir a segurança dos seus usuários, endereçando o que o mercado chama de Zero Trust. Tá? Então, ou seja, confiança zero. E vocês vão ver durante a apresentação quão importante é a adoção dessas soluções de Zero Trust, não só na entrega de aplicações, de acesso a aplicações remotas, que nós temos uma dessas soluções dentro da linha Enterprise, mas como também na proteção dos nossos usuários, tá? Dos usuários internos e aqueles que eventualmente estão trabalhando de casa. Eu coloquei esse slide que eu acho que retrata a nossa vida atual. Estava tudo bem até que, até fevereiro, qual era o foco da área de TI? Vários projetos voltados para segurança, para infraestrutura. Então, seguir a vida normal aí de buscar soluções que fizessem sentido para as companhias. Segurança cada vez mais vem sendo um foco importante para as companhias. E tudo caminhava como sempre caminhou. Até que apareceu o Covid-19. Né? Com o advento do Covid-19 e de forma bastante abrupta aqui no Brasil, acho que até fevereiro estava tudo normal, quando em coisa de uma semana já começou a parte de quarentena e de várias preocupações. O Covid foi um marco muito importante para as companhias, porque de uma hora para outra, a grande maioria dos projetos deixaram de ter importância e o foco principal foi trabalho remoto. Tá? Nós da Advelo, nós trabalhamos com soluções de acesso remoto, de home office, de trabalhar em qualquer lugar há muito tempo. E foi um período bastante intenso em final de fevereiro, março e abril para nós. Trabalhamos em vários projetos para endereçar essa demanda de trabalho remoto. E o que nós vimos no mercado nós vimos de tudo. Tá? Empresas que já estavam preparadas, que já vinham investindo algum tempo na parte de permitir home office para os seus colaboradores. Algumas empresas que tinham, sim, algum projeto já ou possuíam recursos de home office, tiveram que expandir de uma hora para outra. E, do outro lado, nós vimos clientes que precisavam disponibilizar acesso remoto para os seus usuários de forma imediata. Eu vi clientes que colocaram Remote Desktop Service direto na internet. Então, a gente viu de tudo aí nesse momento de pandemia. E tudo isso feito a toque de caixa abriu algumas possibilidades aí de segurança, alguns problemas de segurança. Se até então as empresas sempre focavam na segurança do seu data center, os seus colaboradores estavam dentro da empresa, esse movimento de levá-los para casa acabou criando brechas para ataques. Tá?
Isso aconteceu em muitas empresas, eu digo para vocês, não só empresas pequenas, mas empresas grandes. Eu tomei o cuidado de ocultar aqui o nome das empresas, mas são empresas muito grandes que, inclusive, chegaram a ficar 7 dias com o data center fora do ar. Essas notícias que eu estou apresentando para vocês são invasões que ocorreram por brecha de usuário trabalhando em casa. Uma vez que o meu usuário está trabalhando em casa, ele está utilizando o link da casa dele, ele pode acessar a internet diretamente sem passar pelo meu proxy. Uma vez quando ele habilita a VPN, até posso forçar ele passar pelos recursos de segurança da minha empresa, mas fechou a VPN, ele está acessando direto. Essa possibilidade de se acessar diretamente a internet, depois fechar uma VPN para ter acesso aos recursos corporativos, permitiu que usuários infectados por malwares ou que caíram em algum recurso de phishing, eles se conectaram e através da VPN passaram isso para os demais colaboradores e, por consequência, para dentro do data center dessas companhias. Tá? Então, toda aquela preocupação de segurança que as empresas tiveram com o data center, nesse momento de urgência de permitir o usuário trabalhar da residência, acabou criando essas vulnerabilidades. Tá? Então, eu coloquei dois exemplos aqui, são empresas grandes com ações na bolsa e tudo mais, que sofreram esse tipo de ataque. Tá? Algumas empresas até tinham alguma solução de endpoint para esses usuários, mas normalmente essas soluções de endpoint elas se valem de recursos de proteção existentes na companhia. Então, esse movimento de trabalhar em casa criou uma brecha muito grande de ataque para hackers, né? E esse pessoal não está muito preocupado com a crise que as pessoas estão enfrentando, querem mais prejudicar e fazer dinheiro. Então, esse webinar vem justamente para compartilhar com vocês uma solução muito importante da Akamai que permite endereçar esse tipo de ataque. Tá? Então, a solução em questão hoje é o Enterprise Threat Protector. É uma solução da Akamai também em nuvem, de ativação bastante simples, mas ao mesmo tempo muito poderosa. E para falar sobre o ETP, que a Akamai gosta de fazer sopa de letrinhas, nós temos o Vitor Nakano, o Solution Engineer da Akamai, e ele vai apresentar para vocês mais detalhes do ETP. Antes de eu passar para o Vitor Nakano, só compartilhar com vocês que ao final da apresentação será enviado um voucher do iFood para o e-mail que vocês utilizaram no cadastro para este webinar. Então, mais uma vez, obrigado pelo tempo de vocês. Qualquer informação adicional que vocês precisarem, não só sobre o ETP, que o Nakano vai apresentar agora, mas sobre outras soluções da Akamai, só entrar em contato conosco da Edge Valley. Muito obrigado, Nakano. Eu vou passar a bola para você. Beleza. E passa também o voucher do iFood, por favor. Amanhã com a Maribel. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, Comigo pessoal. aqui. Acabei de passar. Obrigada. Obrigado. Vamos lá. Bom, primeiramente, obrigado aí pela presença de vocês. Hoje eu vou fazer uma apresentação sobre um produto que o Wagner já mencionou, que é o ETP, cujo nome dele é Enterprise Threat Protector. Tá? Então, como o Wagner falou, a Akamai ela nasceu de web performance, mas o foco dela hoje acho que é muito mais segurança do que web performance, arrisco a dizer. Tá? Ela tem um DNA muito forte em segurança, né? E como vocês estão vendo essa pandemia, né, atingindo as empresas, deixando elas fora do ar e assim outros casos de usos, né? Pode até ter sido um ataque simples, mas não é. Foi um ataque sofisticado, tá?
E o pessoal está se aproveitando, principalmente nessa época, porque, infelizmente, o elo mais fraco sempre vai ser o ser humano. Tá? Então, se você mandar um clique aqui, ele vai clicar. Tá? E se você tem hoje ataques muito sofisticados, ameaças sofisticadas, códigos maliciosos sofisticados, as soluções tradicionais hoje, talvez elas não sejam mais eficazes para atender essa nova demanda de mercado, né? Essas novas ameaças. O pessoal não é mais um script kid que a gente fala. Existem muitos script kid que são os básicos, né? Mas não. Existe pessoal com técnicas mais avançadas cada vez mais. Tá? E aí a gente precisa pensar um pouco fora da caixinha, né? Então, outro ponto importante aqui para vocês pensarem, perímetro, né? O Wagner falou de home office, né? Trabalhar de casa. Aonde está o perímetro da rede, né? É o firewall. Agora já não é mais o firewall. Com o advento agora de cloud, né? O perímetro se estendeu até a casa do usuário. E normalmente as VPNs tradicionais, né? Muitos ainda possuem, que eu vejo no mercado, ela estende a VPN da LAN para a casa do usuário. Se ela estende, e nem todo mundo tem um computador, um dispositivo da companhia, né? Um ativo da companhia que é controlado, que tem antivírus, que tem firewall, e um monte de ferramenta, nem todo mundo tem esse ativo, ele vai usar o tal do Bring Your Own Device. E se ele está usando o tal do Bring Your Own Device, e se você estende a sua rede, e se a sua máquina pessoal tem um código malicioso por trás, que hoje ele pode dar um bypass no seu antivírus, ele pode impactar sua companhia. Talvez foi alguns casos que o Wagner compartilhou com vocês, e talvez alguns casos foram esse caso de uso que eu te falei, né? Que eu estou falando aqui. Eu tive o prazer, não digo prazer, mas eu ajudei uma dessas companhias no momento da crise, e nós ajudamos no contra-ataque, tá? E no contra-ataque, uma das ferramentas que é o Threat Protector, tá? Resumindo, o que é o Enterprise Threat Protector, tá? Ele é vamos imaginar, grosso modo, tá? Só para deixar mais claro isso, ficar na cabeça de vocês, é um web filtering. É uma evolução do web filtering, tá? Então, o web filtering do tradicional, que era on-prime, ele começou agora a se mover para a nuvem. Estou tendo muitos casos de movimento para a nuvem, tá? E aí, agora, e pensando nesse movimento, a Akamai, ela criou esse produto, só que com técnicas avançadas que vocês vão ver aqui no decorrer dessa apresentação. Então, só vou fazer mostrar alguns slides só para fazer um back to basics, deixar todo mundo na mesma página, e aí depois eu vou começar a fazer algumas demos para vocês verem, tá? Então, vou falar aqui na agenda o que é o ETP, como que ele trabalha, e vou fazer algumas demonstrações para vocês, tá? Então, se você pensar hoje no Web Filtering, ou Secure Web Gateway, Secure Web Filtering, whatever, basicamente esses produtos, quais são as portas que eles trabalham? 80 e 443. E o restante, né? Não é só 80 e 443 que é o nosso mundo. Tem muitas outras portas, né? Tá certo que 80 e 443 é o que tem mais relevância, é o de cara para a internet, né? Mas tem muitas outras coisas por trás disso, né? Então, existiu no mercado uma terminologia chamada Secure Internet Gateway, aonde esse Secure Internet Gateway abrange não só a porta 8443, o HTTP, HTTPS, mas sim também como outras portas, né? Então, o ETP, o Enterprise Threat Protection, ele envolve não só as portas 8443, mas também todas as outras portas, ou seja, ele aumenta a segurança. Eu vou demonstrar isso para vocês, tá? Ele reduz a complexidade, porque as ferramentas tradicionais de Secure Web Gateway, normalmente você precisa fechar um túnel VPN com um POP aonde tem um serviço, tá? E já para fechar VPN já começa a ficar complicado, né? Não é turnkey, né? E depois você tem toda a parte de configuração. E pensando nisso, vocês vão ver que essa ferramenta a gente consegue ativar em minutos.
tá? Vou até demonstrar aqui, vocês vão ver que é super simples de ativar e super simples de você operar, tá? Então, a gente vai aumentar a produtividade do time no momento, no momento onde a gente tiver alguma crise, a gente vai ajudar ou não para fazer, por exemplo, um Threat Intelligence, tá? Então, essa ferramenta vai te dar subsídios de informações para você fazer um Threat Intelligence, para você ver o que realmente está acontecendo na empresa para te ajudar numa resposta a incidente. Tá? Então, o ETP, o ETP ele usa, tá? Um dos seus pilares é o DNS, o principal pilar é o DNS. Então, toda saída de internet, a primeira coisa que ele vai... A primeira coisa que vai fazer, a rede vai fazer uma consulta de DNS. Né? É o primeiro ponto. Então, pensando nisso, o ETP ele usa o DNS para fazer primeiro um DNS inspection. Será que aquele DNS é bom ou ele é ruim? Ou ele tem algum risco que precisa ser analisado mais profundo? Tá? Então, a gente faz uma inspeção na camada de DNS. Então, como que funciona? Tá? A gente vai fazer uma configuração simples, vocês vão ver. Ele vai gerar os IPs. Você vai pegar esses IPs que é do ETP, que são os IPs da Akamai, e você vai lá no seu DNS, no encaminhador de DNS, o DNS forwarding, e vai mandar, e vai falar assim, ó, encaminha toda a consulta de DNS para a Akamai. Simples assim, e está funcionando, tá? E aí vocês vão ver que ele tem, eu vou demonstrar aqui algumas técnicas avançadas de detecção e de mitigação que nós temos, tá? Só que trabalhar só com DNS também não é o suficiente, porque o DNS ele vê a query, o nome DNS, e o que está por dentro daquele conteúdo, né? Aí já não, só o DNS não vai te ajudar. Você vai precisar de um proxy, tá? Mas o proxy da Akamai, ele é totalmente transparente e fica na nuvem. Isso é o mais bacana. Ah, mas eu preciso, então, se você tem proxy, eu preciso fechar uma VPN? Não precisa, tá? Então, a primeira camada de inspeção é no DNS, a segunda camada de inspeção é em cima de URL, em cima de proxy, tá? Isso é no modo totalmente transparente, isso que é o bacana, tá? A Akamai, ela possui várias engines para fazer isso, tá? Várias engines. A primeira engine, tá? Engine de mitigação quando você tem um código malicioso, né? Ou uma página que foi infectada, um web server que foi infectado, ele colocou um código malicioso na página, tá? Então, a primeira, a gente tem 5 engines que a gente usa, tá? A primeira é da própria Akamai, porque a Akamai hoje ela tem ela tem um dos principais DNS do mundo que a gente oferta a gente tem uma divisão de telco, de carriers, tá? Onde a gente oferta os serviços de DNS da Akamai para essas operadoras, tá? E hoje, só para você ter uma ideia, a gente faz mais ou menos 3 trilhões de queries diárias, tá? Então, baseado nisso, a gente criou a inspeção em cima de DNS, tá? Quando eu tenho, por exemplo, quando eu uso o Sophos ele é uma excelente engine para pegar algum malware. Tem um malware injetado dentro de uma página, ou um malware dentro de um malware dentro de executável, um malware dentro de um e-mail anexado, e assim vai, tá? E a Akamai foi uma das primeiras empresas, isso é interessante a usar, porque assim, tem um ponto aqui que ele fala aqui no slide, chama Signatureless. Há muito tempo atrás, eu acho que vocês já escutaram ou não, os antivírus precisam de assinaturas, né? E as assinaturas estavam cada vez maiores. E para você fazer a atualização das máquinas com as novas assinaturas era cada vez mais complexo, principalmente agora como a gente está em home office, né? Como que eu vou distribuir um patch? Como que eu vou distribuir uma assinatura, né? E isso degradava muito a performance da máquina quando tinha um código malicioso avançado e eu, às vezes, a própria ferramenta não detecta, porque, infelizmente, é uma briga de gato e rato, tá? E aí o mercado começou a criar novas técnicas de signatureless ou machine learning e também vocês começaram a escutar muito de sandboxing, né? Então, por exemplo, então,
para a parte de mais tradicional e para atender as novas ameaças avançadas, a gente usa Sophos e Machine Learning. Tá? Para a parte de Zero Day, por exemplo, a gente usa uma engine chamada Solebyte. Tá? Ele usa técnicas de mais avançadas para Zero Day. Ele tem, por exemplo, ele trabalha com signatureless, ele tem técnicas de obfuscação, quando um código, ele obfusca alguns comandos para dar um bypass no antivírus e outras camadas de segurança e assim vai. E a gente também trabalha com a Lastline. A Lastline é uma engine que a gente usa para técnicas de sandboxing. Por exemplo, né? Alguns malwares conseguem fazer técnicas de bypassing, ou seja, eu já vi alguma sandboxing em máquinas virtuais, por exemplo, e quando você tem um código malicioso e joga dentro dessa máquina virtual para você fazer uma análise dinâmica, ele identifica, opa, aqui tem uma máquina virtual, eu não vou fazer mais nada. Tá? E a Lastline, ela tem técnicas de emulação, diferente de máquina virtual, que acaba inibindo esses anti-bypass e outros recursos de anti-bypass. Então, a gente imagina o seguinte, você recebe um código malicioso, a gente fala, opa, isso aqui é melhor jogar para o Sophos, opa, isso aqui é melhor jogar para o Solebyte, ou passar pelos dois, ou mandar para um sandboxing. Então, tudo isso na nossa solução já contempla, é totalmente transparente para vocês, não tem configuração para isso, ó, manda para cá ou manda para lá, tá? E a vantagem de a gente trabalhar com múltiplas engines é porque a gente vai aumentar a performance e diminuir o falso positivo, que é o mais importante, tá? Então, isso é um ponto bem bacana aqui da nossa solução, tá? Então, como que funciona, tá? A primeira camada é DNS. Então, toda consulta da sua empresa manda para o DNS da Akamai e a Akamai checa. Opa, esse DNS é bom. Deixa passar. Não, esse DNS é ruim. Bloqueia. Não, opa, isso aqui pode ter um risco. Então, da primeira camada de DNS, ele manda para a segunda camada de URL Inspection. Né? Então, opa, parte... Porque é o seguinte, como eu falei, o DNS ele não vai chegar o conteúdo. Então, imagina, parte... É uma URL boa, mas parte do conteúdo tem coisas mais ofensoras. Aí ele vai lá bloquear. Ele bloqueia, né? E se ele tiver em dúvida, porque tem algum anexo, por exemplo, ele vai mandar para uma outra engine, por exemplo, vai falar por uma outra camada de segurança, tem um artefato aqui, eu tenho um código malicioso, né? Bloqueia? É um código malicioso, sim. Ah, não é? Libera. Então, a gente tem basicamente essas três principais camadas, e por trás dessas camadas eu tenho uma engine, tá? Então, algumas engines, né? Então, a Akamai, no meio da comunicação entre os usuários indo para a internet, tá? Ele vai ficar man in the middle, tá? E não importa se o usuário ele está on-premise, né? Porque você vai mandar você falou para mim que para mandar esse tráfego de fazer essa web filtering ou para fazer essa inspeção de DNS, de URL, eu tenho que fazer o encaminhamento no meu DNS server, mandar para o DNS da Akamai. Legal. Quando eu estou dentro de casa, bacana. Dentro da companhia, atende boa. Mas e os usuários que estão home office agora? Como que você vai conseguir fazer? Tá? A gente tem um client que a gente pode instalar esses clients nessas máquinas. Então, toda a saída de internet do usuário vai passar pelo ETP, né? E aí a gente vai fazer toda a inspeção. Tá? Então, aqui está um slide que mostra a arquitetura fazendo uma inspeção com proxy, né? Então, primeiro ele faz uma inspeção em cima de DNS e depois ele faz uma inspeção em cima de uma URL que precisa analisar ou um código malicioso anexo. Tá? Basicamente, essa é a arquitetura do Secure Internet Gateway. Então, a configuração inicial é simples, pegar, fazer um encaminhamento no seu DNS, no seu bind, né? Ou o DNS da própria Microsoft, entre outros, fazer um forward, fazer um encaminhamento para os DNS da Akamai. Simples, tá? E aí a gente tem outras técnicas aqui que posso até te conversa mais para frente, durante a apresentação, sobre
controles de bots, ameaças um pouco mais avançadas e assim vai. Tá? Então, deixa eu primeiro... Bom, essa é a minha demo. Na minha demo do lado esquerdo, eu tenho uma máquina sem o ETP e do lado direito, minha máquina com ETP, que é o Enterprise Threat Protector. Tá? Então, vou abrir primeiro aqui uma URL, uma página. Eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou pegar aqui para vocês verem. Tá? Primeiro eu vou fazer o seguinte. Vamos fazer... Aqui eu estou usando... Eu estou encaminhando o DNS, nesse caso aqui, para o DNS Server, né? Então, o DNS... Aqui tem um Active Directory. Então, o DNS dessa máquina aponta para o DNS Server da companhia, o DNS da companhia manda para o DNS da Akamai, tá? E aqui é a mesma coisa. Tá? Então, vamos fazer um teste aqui para vocês verem. Eu vou abrir um shell aqui, primeiro. E vou dar aqui um DNS lookup, para vocês verem. google.com.br. Opa. DNS. Só um momentinho aqui. Opa, fugiu aqui. Peraí. Não está funcionando. Beleza. Lookup. Tá. Então ele mandou para o DNS da Google, né? Mandou para os DNS e quem está respondendo aqui é o DNS da Google, né? Nesse meu caso aqui. Agora eu vou mostrar esse meu outro aqui, ó. A máquina que tem o ETP. Tá? E aqui quem está mandando a consulta, a máquina está mandando a consulta, o servidor DNS está mandando a consulta para a Akamai, tá? Aqui é só para a gente evidenciar que essa máquina está passando pela Akamai. Tá? Então vamos começar por uma técnica de inspeção de DNS, tá? Então tem uma página de phishing aqui, tá? Um ponto importante que eu até esqueci de mencionar, que a gente tem sistemas de Zero Day Phishing dentro da solução, tá? Então, isso é um ponto bem interessante. Então, vou clicar aqui. Essa página contém um código malicioso. E aqui, a própria solução da ETP jogou uma página de bloqueio. Tá? Nada muito diferente. Mas o que ele fez aqui, ele não... o tempo de análise foi muito mais rápido porque eu fiz por DNS e não fiz por um URL filtering, né? E aqui, por exemplo, de um Command Controller, né? Command Controller são ferramentas que gerenciam as bots, as máquinas infectadas. Desse lado aqui eu bloqueei, do outro não, porque eu não tenho uma ferramenta eficaz de inspeção. Então, por exemplo, vou usar uma técnica de DNS Exfiltration, né? Aqui eu consegui fazer um DNS Exfiltration e aqui não, porque eu joguei uma página de conexão. Eu fiz um refuse na comunicação, cancelei ela. Tá? Vou mostrar aqui também agora a parte de proxy. Tá? Deixa eu abrir de novo aqui. Essa página aqui. Essa outra aqui. E aí eu vou pegar aqui essa... Deixa eu dar um zoom menos aqui. Não estou enxergando. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou primeiro vou mostrar uma coisa mais legal aqui, que agora a parte de cima aqui a gente fez os testes em cima de DNS Inspection. Agora a gente vai fazer de URL Inspection. Então, de URL, tá? Eu vou pegar essa URL aqui, ó, e vou digitar aqui para vocês verem. Uma coisa aqui bacana. Aqui. Vou digitar aqui. O legal do URL Inspection que a gente pode fazer o SSL Inspection. Tá?
Então, a gente vai atender outros casos de uso. Teve um momento em que o mercado ficou muito focado em SSL Inspection, e a gente consegue te ofertar também não só inspeção em cima de HTTP, mas como de HTTPS. E aqui dá para você ver bem a diferença. Eu vou mostrar o certificado aqui. Então, esse aqui é o certificado do próprio website, tá? Que foi emitido pela Let's Encrypt. E aqui, vou mostrar aqui o certificado do meu proxy, ou seja, a comunicação mandou para o meu proxy, que meu proxy na nuvem que foi para a página, nessa página aqui, tá? Então, eu fiz um main the middle da comunicação e estou olhando se tem algum código malicioso via proxy nessa página, tá? Então, aqui dá para ver bem a diferença aqui, ó, dos dois aqui. Tá? E aí, a gente pode fazer umas brincadeiras aqui. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui uma página boa, né, ó. Consegui acessar, claro, vamos pegar uma que está contaminada, tá? E aqui na Akamai, vou pegar uma página boa, ó. Consegui acessar uma página que tem algum código malicioso e ele proibiu, ó, phishing, tá? O que mais aqui? Vamos pegar um outro caso aqui. Vou pegar esse outro caso, tá? E aí eu vou pegar uma macro aqui, ó. Cancelei a conexão. Tá? Não quis jogar uma página de erro. Eu posso jogar uma página de erro. Mas nesse caso aqui, eu quero cortar realmente a comunicação, não entregar nada para o usuário. Tá? Porque tem um código malicioso. Deixa eu fechar aqui. Vou abrir de novo. Então, aqui eu mostrei basicamente as duas formas de detecção, né? Em cima de DNS e outra parte em cima de URL. E pode ver que, eu vou mostrar para você que as configurações é totalmente transparente para isso. Tá? Vou pegar um outro caso aqui de caixa postal, né, de e-mail. Vou tentar me autenticar aqui também. Deixa eu jogar uma senha. O que está acontecendo aqui? Opa. Um pouquinho, mas funcionou. Aqui essa solução ela faz parte de um componente da nossa solução de Zero Trust. Então, o que aconteceu? Ele demorou um tempinho para autenticar porque ele fez um inspection na minha máquina. Né? Então, aqui eu tenho um phishing, vamos imaginar que a solução de anti-spam, ela infelizmente passou esse e-mail de phishing, como infelizmente acontece, aí o usuário vai lá, clica aqui, né? E o ETP foi lá e bloqueou. Tá? Então, como eu disse, não é que a solução ela vai substituir as outras, mas ela vai ser uma camada adicional. Tá? Em alguns casos, a gente pode até substituir, como de proxy, por exemplo. Né? Então, o mais interessante é que eu falei, é uma camada adicional. Tá? E para fechar, deixa eu mostrar aqui a ferramenta de controle. Então, esse é o nosso painel de gestão e operação, né? E aí eu tenho aqui, nesse caso, eu tenho o módulo de TP que eu vou usar para fazer a administração. E aqui eu vou fazer toda a configuração. Tá? Então é muito simples. Ele basicamente te mostra que na primeira vez que você vai entrar, ele te mostra basicamente como se fosse um wizard,
te explicando 2 passos que você precisa fazer. A primeira é criar uma localização. A localização são os IPs de saída daquela localidade. Você pode ter N localidades. Você pode criar... A gente tem um licenciamento específico para Guest Wi-Fi, que a gente não faz licenciamento por usuário, e sim licenciamento por localidade. Tá? E depois a gente cria uma política. Tá? Vou entrar em detalhe dessa política, que é o mais interessante. Tá? Nessa política, a gente separa em 2 partes. Tá? A primeira das ameaças como malware, phishing, né? Como de controle DNS exfiltration. Tá? Então, por exemplo, phishing aqui, a gente tem técnicas, tá? Usando machine learning, entre outras, para que imagina que hoje as ferramentas de geração de phishing elas geram algumas centenas ou milhares de nomes DNS, né? E como se é um novo nome DNS que tem no mercado, como que a ferramenta vai ser ágil e eficiente para identificar esse novo nome? Então a gente tem bastante técnicas de anti-phishing, tá? Command Controller e DNS Exfiltration, isso aqui está muito ligado, porque é o seguinte, o Command Controller é o que comanda as bots, as máquinas infectadas. Eu sou uma pessoa do mal e controlo umas milhares de máquinas. Né? Então, a gente consegue ver o tráfego desses comandos, dessa ferramenta de controle gerenciando as bots, né? E bloquear. E DNS Exfiltration é o seguinte, eles fazem muita associação porque o DNS Exfiltration usa técnicas, por exemplo, de encapsular, de fazer um TCP over DNS, né? Se eu jogo o tráfego TCP dentro de um DNS, de um pacote de DNS, eu consigo fazer um bypass, né? Consequentemente, eu faço um bypass nos firewalls, nos IPS e assim vai por diante. Né? E aí a gente tem técnicas de entender que está tendo uma comunicação DNS e dentro dele tem informações TCP, né? Ou fazer tunelamento, né? O pessoal fala muito como DNS tunneling também, tá? Então, o que está me surpreendendo é que nessas empresas que eu ajudei nesses casos que o Wagner citou, eu vi muita coisa de phishing, muita coisa de command controller, que isso aqui me assustou bastante. Ou seja, eu falei para o cliente, sua máquina está sendo comandada por alguém, né? E está dando bypass no seu firewall e em outras ferramentas, elementos de segurança, porque o cara está usando DNS Exfiltration, ou DNS Tunneling, tá? Então, a gente consegue aqui, por exemplo, controlar as ações, né? Monitorar ou bloquear, ou dar um refuse na comunicação, nesse caso aqui, e mandar uma página de erro, né? Aqui são as categorias que a gente pode bloquear. Isso aqui é o mais tradicional de um web filtering, né? Então, também nós temos. E a gente pode associar com um usuário de algum serviço de diretório. Não necessariamente é um Prime, só pode estar na nuvem. Tá? E também a parte do proxy, né? Simplesmente eu vou lá e habilito o proxy. E aí eu tenho outras camadas de segurança, não só de DNS, mas também de proxy. Aquele proxy transparente. E aí eu tenho aqui também Então, fazendo essas 2 configurações, né, de localidade e de política, você tem esses IPs aqui. Esses IPs é onde você vai fazer o encaminhamento para eles, no seu DNS, né? E aí já começa a funcionar. Então, vocês podem até deixar no modo monitor no primeiro momento para entender, fazer um risk assessment e depois começar a bloquear. E aí você tem todas as ferramentas aqui de monitoramento para fazer um threat intelligence. Então aqui vai te dar as atividades de DNS, o que é risco, atividades de HTTP, né? Então pode ver que nesse caso aqui teve muito phishing, DNS exfiltration e assim vai por diante. E as categorias, né? Muita coisa de game e assim vai. Né? Localidades, onde estão mais saindo os tráfegos e assim por diante. Basicamente é isso. Alguma dúvida ficou? Que vocês queiram... Não sei se teve alguma pergunta, Wagner, no chat. Não.
Na verdade, só tem uma que já tinham feito antes, né? Perguntaram se você era brasileiro. Essa Seu é boa. look de Essa é japonês boa. de Tóquio estava parecendo estrangeiro. Gostaria muito de trabalhar no Japão, mas não, eu sou brasileiro. Dona Clara, tem uma pergunta aqui do Gleison. É Aí, preciso instalar o certificado digital do proxy no cliente para ele reconhecer o servidor como confiável? Eu entendo que não, porque a ativação da solução, uma vez que você faça a não, configuração, do proxy eu preciso. Do do proxy proxy você precisa? do proxy a gente precisa deployar um certificado, tá? Tá. Porque no teste da máquina da Akamai não resolveu o DNS da Google. Uma pergunta, por que no teste da máquina da Akamai não resolveu o DNS da Google? É que tem uma opção que dá para Do fazer essa GS. configuração para resolver, mas nessa máquina não, na configuração não está isso, tá? Mas resolve. Isso aí resolve, tá? É uma questão só é porque é um laboratório, então é por isso que não resolveu ali, tá? Mas pode ficar tranquilo que resolve. Isso costuma ser o Gleison comentou com relação à parte do certificado do proxy, Sim. que costuma ser o entrave em clientes mobiles. Pro cliente vai ter, infelizmente, o que pode fazer é usar um certificado válido, tá? E aí de uma CA válida. Isso dá para fazer. Então, o próprio browser que já confia nas CAs que tem nos navegadores dos mobiles, isso já vai ajudar, tá? Então, a gente pode emitir um certificado de uma CA válida, mas precisa, para fazer um SSL Inspection ou o HTTP Inspection, entre outros, precisa de emitir o certificado. Não, se você já tem uma ferramenta, por exemplo, de HTTP Inspection, não necessariamente você precisa usar da Akamai. Da Akamai tem umas características bem avançadas, como eu falei, de malware. Mas se você quiser só usar a Akamai para fazer o DNS Inspection, é possível. É uma opção. Ok, obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta? É só escrever aí no chat. Agora eu encontrei aqui, eu estava vendo no Question and Answers, mas tem o chat também, né? Desculpa. Tem o chat e o Q&A. Do Q&A eu não tenho acesso, viu, Maribel? Ah, entendi. O importante é que o pessoal consiga interagir, tirar as dúvidas. A nossa equipe está à disposição, tanto da Ed Velho quanto da Camai. Então, qualquer dúvida que surgir também posteriormente, pode entrar em contato com a gente. Mas aproveitem o momento aí para perguntar mais, né? Tem mais 2 minutinhos, deixa eu ver se alguém tem mais alguma pergunta. Como eu falei, né, nas POCs que eu fiz, ou alguns casos de uso que até a gente vendeu, um ponto assim que entrega uma visibilidade maior para o cliente, né? Porque realmente a parte de DNS são poucas empresas que estão investindo no momento assim de um DNS inspection, né? E com o DNS você vai ter outras visibilidades do que realmente está acontecendo na sua rede. Então, por exemplo, de comportamento, né? Por que está tendo muitas consultas de DNS? Ou porque aí você começa a ver como de controle é um assunto velho, mas cara, ainda tem, né? Aí você pega DNS tunneling, cara, tá acontecendo DNS tunneling na minha rede. Então, é bem bacana a solução, bem bacana. Web proxy é Ótimo. uma coisa mais trivial, né? Eu vi aqui tem a pergunta, o Rogério, né, está perguntando, falou que instalar o cliente no home office é um problema e como propõe fazer isso? O que te recomendo é usar alguma ferramenta de distribuição, tá? Infelizmente, usar alguma ferramenta de distribuição, ou o que pode fazer é o seguinte, tá?
Em um caso que eu trabalhei, quando o cliente fecha uma VPN, ele recebe os DNS, né? Os IPs internos de DNS, né? No próprio túnel da VPN. Então, como já está fechando a VPN, o dispositivo do usuário, e essa VPN manda a consulta para a LAN, e aí na LAN você vai fazer encaminhamento para a Akamai. Ou que dá para fazer também, pegar aqueles IPs que eu apresentei e jogar como DNS do cliente. Tá? É uma alternativa. E tem uma pergunta também do Eduardo Araújo, que o ETP seria concorrente do Cisco Umbrella, correto? Correto. Ou conseguiria trabalhar em conjunto? Correto, acho que isso aí encaminha a pergunta do José Hernandes também. Tem o Cisco Umbrella, sim, é um concorrente da Akamai, mas não tem a mesma quantidade de recursos. A questão do agente instalado na máquina do usuário, isso é um diferencial muito grande, como eu comentei, principalmente na situação atual, onde o home office, ele para muitas empresas foi algo emergencial, e a tendência é que várias empresas mantenham esse tipo de trabalho. Então, o diferencial da solução Akamai, acho que o principal é esse, além de outros recursos de segurança, claro. Concorda, Nakano? Sim, sim. O diferencial é as consultas de DNS que a gente faz diária, então a gente tem um laboratório e uma massa muito grande para fazer análise. A gente não compra, né? Como eu falei, são 3 trilhões mais ou menos de queries por dia. Isso dá uma inteligência maior nas detecções, no falso positivo. Disponibilidade, nossa ferramenta tem uma disponibilidade muito alta, né? É um ponto importante a ser analisado. E como eu falei, as engines, né? As engines ali, a gente tem muitas técnicas para detectar um zero day, né? Ou uma sandbox que trabalha com método de emulação, que tem na própria sandbox. Outro dia estava vendo a parte de kernel, como que ela fazia para fazer análise. Então, assim, a gente tem técnicas muito avançadas que isso pode te ajudar nesses códigos bem mais avançados, né? Então, pensando do lado técnico, eu vejo muito isso, tá? Ok, acho que já nosso tempo já acabou, né, Maribel? Eu mandei no chat para todos aí o meu e-mail. Caso vocês precisem de qualquer informação adicional sobre o ETP ou qualquer outra solução da Akamai, a gente está à disposição para auxiliá-los. E do lado aqui da Ed Valley, agradeço muito a presença de vocês. Eu passo a palavra para você, Maribel. Nakano, muito obrigado pela sua apresentação. Eu que agradeço. Só não esquece de mandar o iFood para mim. Sim. Eu preciso almoçar. O voucher vai ser enviado para aqueles que estão presentes agora no final, tá? Então, nosso time aí vai providenciar o envio do voucher, menos para o Nakano. O japonês louro não recebe. Muito obrigado. Tá bom, então. Já está tarde no Japão, não precisa, já passou da hora da janta. Então tá, joia. Obrigado, pessoal. Muito obrigada a todos. Eu que agradeço a todos. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada, Wagner. Obrigada, Nakano. Obrigada a todos que estão presentes. Eu vou parar a gravação agora e encerrar a sessão. Muito obrigado e bom apetite. Obrigado, pessoal. Um abraço. Tchau.